Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Pariyam Vyapta Dhyaya Dakshinamurtaya Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pramatosh Maham Om. Ok, a beleza do Bhagavad Gita, capítulo 3, o versículo 1 a 3, né? Então, este é um versículo extremamente importante, né? No qual o Lord Krishna, o Arjuna, né? Faz aquela pergunta universal, né? Aquela dúvida eterna, né? Qual é o melhor caminho para a liberação? Né? Qual é o melhor caminho para a felicidade? Eu posso obter essa felicidade, essa satisfação, essa paz, né? essa alegria natural de viver, né? Através de algumas ações, né? Ou eu preciso adotar um outro caminho, né? Que seria um caminho da não ação, mas sim da contemplação, do estudo, da contemplação, compreensão de que da minha natureza já sempre livre e independente das ações e seus resultados, né? Então, naturalmente, a maioria das pessoas são orientadas às ações, né? E elas, até quando as ações produzam uma forma de resultados satisfatórios aqui e ali, com algumas satisfações, né? As pessoas nunca pensam em termos, né, em termos dos ensinamentos dos Upanishads, né, que diz que a felicidade não não existe, né, nos objetos de experiência, né, os quais necessitam de nossas ações para obtê-los, para alcançá-los, né? E a maioria das pessoas permanece assim, totalmente investidos em ações e seus resultados. E como nós vimos, o Krishna, ele no início, né, depois do Arjuna, no capítulo 1, né, ter encontrado, né, aqueles familiares amados do outro lado do campo da batalha, ele teve aquela crise sentimental, emocional, e começou a querer se justificar a sua decisão de abortar ou desistir daquela guerra, porque a guerra seria uma guerra injusta, seria uma guerra adármica, né? Então, naturalmente, nós vimos que Arjuna estava com o intelecto totalmente perturbado devido ao fato de que essas ações, né, eram as ações extremamente adversas, extremamente desconfortáveis, né? E como a gente reage quando nós nos encontramos num campo de batalha no qual determinadas ações se fazem absolutamente necessárias, mas essas ações são extremamente desconfortáveis, né? Aí o que a gente pensa? A gente pensa, não, o caminho da ação realmente não é o caminho, eu vou fugir para a floresta, eu vou fugir para uma caverna nos Himalaias ou no sul da Índia e vou estudar e contemplar para ver se eu compreendo, né, o significado, né, a verdade por trás dessas declarações upanishádicas, né? Então, quando a coisa fica difícil em termos de ações e seus resultados, né, o jiva humano ele tende ao escapismo, né? Ao escapismo, ele se esconde atrás da espiritualidade muitas vezes, né, dentro do âmbito espiritual. E o Arjuna ele teve este mesmo impulso, né, durante o capítulo 2. Ele, depois de ele ter visto que as ações que se faziam necessárias eram ações extremamente desconfortáveis, ele falou, não, eu quero simplesmente ser um sannyasi, eu quero compreender. E o pior é que o Krishna, né, que Krishna, no início do Bhagavad Gita, disse para ele que
ele e todos aqueles do outro lado do campo de batalha, eles eram simplesmente Brahmana, consciência, e que nada, nenhuma ocorrência dentro do campo de batalha iria afetar ou impactar aquilo que todos são. Ele chegou ao ponto de dizer para ele que a espada não vai cortar, o arco não vai furar, nada faz, nada irá afetar aquilo que eles são e aquilo que vocês são. Portanto, entre nessa luta, porque você não vai matar ninguém, porque todo mundo, né, todas as pessoas são somente a consciência eterna, a consciência sem início, né, a consciência não dual. Então, ele apresentou esses ensinamentos, né, esses apenamentos finais, os mais elevados, para o Arjuna. E aquilo, né, teve uma impressão na mente do Arjuna, e o Arjuna falou assim, ok, então se eu posso realmente entrar nessa guerra e matar as pessoas, porque, na verdade, eu não estarei matando as pessoas, e o que elas são eternas, né? Porque tudo isso nada mais é do que uma sobreposição aparente, né? Então não faz nem sentido entrar numa guerra cuja natureza não é real, cuja natureza é uma mera aparência, né? Então ele conectou os pontos e falou assim, não vale a pena. Então o Yana Yoga, né, o Upanishad, que não funcionou com Arjuna, porque todo ego humano tem um mecanismo de defesa, né, que irá deturpar, distorcer os ensinamentos para justificar as suas atitudes, né? Então ele falou, não, eu não vou entrar nessa guerra, não vou entrar a fazer nada disso, porque todo mundo é a consciência, e se todo mundo é a consciência, essa batalha é como um sonho. Eu não vou entrar numa batalha de sonho, né? Então, o Yana Yoga não funcionou. Aí depois, o que fez o Lord Krishna? Ele apresentou os ensinamentos da ação, né, e seus resultados, e a importância de determinadas ações, a importância de não cair na omissão, não cair no escapismo, não este campo dármico seja uma projeção aparente, ele é mantido, né, e regido, estruturado segundo determinadas leis que devem ser respeitadas, devem ser apoiadas e protegidas, né? Então, esse campo precisa ser protegido, o Dharma Field precisa, o campo Dharma precisa ser preservado, custe o que custar, muito embora seja aparente, que não é realmente real, porque a única realidade é a consciência, o espelho da consciência no qual esta ordem aparente se reflete, né? Mas ainda assim é dentro do reflexo, é dentro desta projeção aparente que a realidade absoluta pode ser extraída e obtida. E os jivas aparentes estão aparentemente sofrendo as suas experiências humanas porque eles não compreenderam ainda a importância de um campo de ações, um campo de interações que esteja sobre estrutura dessas leis kórmicas, as leis dármicas, né? Então, a importância de entrar naquela batalha e vencer e destruir Duryodhana era muito mais importante dentro daquele contexto do que fugir e ficar estudando e contemplando os Upanishads, porque eu quero a verdade absoluta. Nós precisamos pensar não somente naquilo que é o nosso objetivo imediato, mas o objetivo potencial das gerações futuras, o Lord Krishna dizia para Arjuna, entendeu? Porque se você deixar o campo dármico ser destruído, né, toda a estrutura social irá colapsar. Então, no futuro, o Dharma será visto como Adharma, e o Adharma será visto como Dharma. Ocorrerá uma inversão de valores, uma inversão tal que a mentira vai aparecer vestida de verdade, e a verdade vai ser demonizada como mentira. Tudo exatamente como está ocorrendo a todos nós neste planeta, neste período do Kali Yuga, né? Um extremo, uma condição do campo que é absolutamente adármica, né? E muitas pessoas, naturalmente, pensam, tudo bem, seja o que seja, eu sou
Brahman, eu sou consciência e existência, mas a gente tem que pensar que não é somente sobre nós, muitos de nós vivemos o suficiente já, né? Mas a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos sobrinhos, nas futuras, né? Nas futuras gerações, de deixar para eles um campo, né? Um campo de ação e interação que seja propício, né? A elevação, o crescimento espiritual, mas sem o exercício, né? Livre de escolha, sem o exercício do nosso livre-arbítrio, sem a possibilidade nossa, né, de desfrutarmos de determinadas liberdades. Esse campo ele se torna um campo opressor no qual ninguém consegue mais, né, viver e crescer, né, onde existe um campo totalmente deteriorado ou destruído pelo Adharma, né, pelas violações ao Dharma, né? Então, o Arjuna, naturalmente, ele ficou muito confuso entre a escolha entre Jnana Yoga e Karma, né? E o estudo, a contemplação e a compreensão, né? E o terceiro capítulo ele inicia exatamente quando Arjuna externaliza, né, esta confusão, né? Então ele diz: ó Krishna, se o autoconhecimento é considerado por você como superior a qualquer ação, então por que você insiste que eu deva me envolver nesta ação de guerra, né? Nesta ação de batalha? Se você diz que a contemplação, a meditação, o nididhyasana e a assimilação desses conhecimentos é muito superior, por que você está tentando me convencer para entrar nessa ação de guerra, entendeu? Se a ação é inferior à contemplação, né? Então, naturalmente, o Arjuna ele permaneceu confuso porque ele não tinha uma clara visão, compreensão dessas duas ordens, né? Dessas duas ordens da mesma ordem real, porque são duas ordens de realidade, uma é real, Satya, e a outra é aparentemente real. Então, na verdade, são duas ordens dentro de uma realidade não dual, mas que ela aparece, né, como uma realidade secundária aparente, de modo incrivelmente bem estruturada segundo os princípios e leis, né, entre elas as leis éticas, kármicas, psicológicas, físicas, etc., etc., né? Então, ele, não tendo essa clara compreensão de Satya e Mithya, ele permaneceu confuso, né? E ele perguntou: por que você está, né, tentando me convencer, né, a entrar nesta guerra cruel, né, na qual eu irei, né? Se você já me disse antes que a única saída do samsara é a compreensão, e a compreensão é a compreensão a respeito daquilo que você é, o autoconhecimento, que requer um processo de Shravana, Manana, Nididhyasa, que não tem nada a ver com ação, e muito menos uma ação de guerra. Você entende, Luciana? Então, existem ações e ações e ações, e existem ações de guerra, as ações possíveis, né? Mas, como tudo em Mithya, existem exceções às regras. Existe um princípio universal, um Dharma universal, que é o Dharma de não guerra, não violência, não destruição, mas existe exceção até mesmo a esta lei universal de não guerra. Tanto é que o Lord Krishna estava lá encorajando ele a fazer o seu papel de general e comandar o seu exército nesta guerra injusta e que não foi, né, não foi iniciada por Arjuna e sua família, né? Foi iniciada pelo exército, pela fração, né, oposta, né, àquela fração das pessoas, né, o exército de Duryodhana, né, de pessoas adármicas, fundamentalmente, com sede de poder, sede de comando, sede de riqueza, de centralização de tudo, né? Então, existem exceções para tudo, inclusive para a guerra, né? Mas não é nunca tarde demais. Nós temos ainda uma possibilidade, né, de impedir a total destruição do Dharma, do mesmo modo que Arjuna teve essa possibilidade dentro
né, do contexto do Mahabharata. É uma guerra, é uma condição, uma estrutura social, né? O Mahabharata, eu estudei ele realmente, mas eu li algumas partes, uma escritura muito bacana que explora o aspecto das estruturas sociais e essa tendência eterna de violação do Dharma devido a esta ignorância espiritual. Então, nós temos duas coisas: uma ignorância humana devido à ausência de conhecimento espiritual. Então, como é que a gente vai combater essa ignorância? A gente tem que combater de dois: combater apresentando esse conhecimento espiritual, de modo que mais e mais pessoas dármicas possa ter um impacto positivo no campo, né? Então, a gente usa a arma do conhecimento espiritual, a gente vai difundir esse conhecimento espiritual, mas a gente, às vezes, precisa de uma outra arma também, que é a arma de dizer, não, chega, isso já é demais, entendeu? Você daqui não pode passar, né? Então, nós temos que usar todas as armas à nossa disposição, a difusão desses conhecimentos e, ao mesmo tempo, a oposição à total destruição do campo dármico, né? Crítica, fugir e se cobrir, se proteger na bolha do espiritualismo, não vai nos ajudar neste momento. Se a gente deixar a peteca cair, se a gente deixar, né, este campo dármico ser totalmente destruído, depois a batalha vai ser muito mais difícil, se não impossível, e o sofrimento vai ser enorme, 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 né? E tudo isso só tem a ver com esta batalha na qual Arjuna se encontrava em dificuldade. Por quê? Porque quando ele viu a realidade, qual é a realidade? Eu tenho que agir, mas quando ele viu os seus parentes e amigos, gurus, do outro lado, ele se deu conta que era uma ação, né? Era uma proposta extremamente desagradável, extremamente difícil, né? Que o levava a ter que sair da sua zona de conforto e ir lá para assassinar tanto. Então, do mesmo modo, se a gente se encontra em uma situação na qual a ação requerida é extremamente desagradável, nós temos a opção de nos escondermos, nos estudos do Vedanta, nos omitirmos, né? Ou nós assumimos, nós simplesmente não fugimos, não. Você vê o que está acontecendo e você diz, ok, não, eu não. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso ignorar o que eu estou vendo, eu preciso realmente, né, fazer alguma coisa, do mesmo modo que Krishna, né, Arjuna, no final, acabou fazendo. Ele entrou, ele compreendeu, ele entrou e ele destruiu as forças adármicas, né, como assim dito sempre ocorre, né, porque a luz jamais a escuridão, ela é algo negativo, ela não possui uma realidade por si, ela é a ausência da luz, né? Então, a luz jamais será derrotada pela escuridão, mas nós precisamos fazer as nossas partes para evitar que o sofrimento profundo, extremo, se estabeleça nas nossas experiências humanas, né? Então, a pergunta fundamental do Gita, né, começa, porque o Gita é uma escritura de conhecimento e de karma, dharma e moksha, é dito, né? É uma escritura de karma, dharma e moksha, ela é completa, ela ensina o valor da ação e ela ensina o valor do autoconhecimento, da contemplação, conhecimento, autoconhecimento. Então, essa é uma questão que paira no mundo espiritual desde o início. Qual é o caminho melhor? E os Upanishads dizem que existem somente dois caminhos, um é o caminho da ação e o outro é o caminho da contemplação, ok? Então, a gente tem que compreender quando a ação é a resposta, né? É o caminho, né, requerido, e quando a contemplação é o que é necessário, né? Então, tudo é confuso em relação a esses ensinamentos. Embora Krishna tenha sido muito claro a respeito de ação e contemplação,
Essa confusão de Arjuna se deve ao seguinte motivo. No capítulo 2, Krishna começou o ensinamento com Jnana Yoga, como eu já disse, né? Ele começou exaltando o Jnana Yoga, e depois ele viu que o Jnana Yoga não deu resultado, e aí ele passou para o ensinamento do Karma Yoga, e o Karma Yoga também não deu resultado, pelo menos até este ponto, né, dos ensinamentos, né? E ele depois teve essa oportunidade de começar a dialogar com Krishna, né, Arjuna, né? A afirmação principal é: as pessoas sábias não sofrem na vida, né? Através disso, Krishna enfatizou o ponto de que somente a sabedoria é o remédio para o problema do sofrimento. Então, de novo, as pessoas sábias, o que são as pessoas sábias? As pessoas sábias são as pessoas que sabem que a única realidade é Satya e que Mithya é uma realidade empírica, aparente, entendeu? Que deve ser respeitada e observada, mas não é uma realidade absoluta. Então, as pessoas sábias, elas não sofrem o samsara, porque elas sabem que isso é Mithya, eu sou Satya. Mas isso não significa dizer que elas não exerçam seus papéis sociais dentro do âmbito de Mithya. E o Arjuna, por exemplo, ele era um general, ele precisava, né? Então ele estava confuso devido a essas aparentes contradições. O Lord Krishna diz que a única saída é o autoconhecimento, que somente é possível através de Shravana, Manana e Nididhyasana, e agora você diz que eu tenho que agir, que a ação irá me elevar espiritualmente. De que modo a ação irá me elevar espiritualmente, se você me disse antes que a contemplação e a compreensão de minha natureza em Satya é o que vai me elevar espiritualmente? Naturalmente, a ação é o caminho de Arjuna por diversos motivos, principalmente porque ele não compreendeu os ensinamentos do Jnana Yoga. Porque os ensinamentos do Jnana Yoga não digam que você é Satya e que não existe Mithya. Eles dizem que você é Satya e o seu complexo corpo-mente e o mundo que você experimenta é Mithya. Mas você saber que você é Satya não cancela Mithya. Mithya permanece. Então, o indivíduo, sabendo que ele é Satya, ele ainda assim precisa saber lidar com Mithya, né? Respondendo devidamente, né? E de modo adequado, né? Numa tempística correta, aos estímulos que vêm do campo, né? Então, Arjuna, sabendo que a única solução da problemática humana é a compreensão, é a remoção do sofrimento, né, que é o fundamento básico dos Upanishads, ele começou a ficar aparentemente confuso, né? A ignorância é o que causa o sofrimento, o conhecimento é que remove o sofrimento. Então, eu quero o conhecimento e eu não quero saber de nenhuma ação. Desta maneira, Krishna enfatizou o Jnana Yoga no início desses ensinamentos. E também no final do segundo capítulo, Krishna de novo enfatizou o Jnana Yoga, explicando sobre a condição do Jnani, a condição que assimilou o conhecimento a respeito de Satya Mithya, né? E viu a sua experiência humana transformada, internalizou esses ensinamentos, né? De tal modo ele converteu esse autoconhecimento intelectual em autoconhecimento emocional, como o Swami costuma dizer. Então, no final, ele também, de novo, ele engrandeceu, né? Ele estava lá, né, elevando os Yanis, ele concluiu dizendo: o Yani nunca tem ilusão na vida. Não apenas o Jnana, o conhecimento, é a única solução para o sofrimento, mas o Jnana, os conflitos da vida também. Já no primeiro capítulo, vimos os problemas primários de Arjuna eram esses dois, tristezas e conflitos. A tristeza dele não era o fato de ter ficado 13 anos nas florestas, né? Como é que se diz? Ele foi exilado, né? Atacado frequentemente, né? Pelo exército de Duryodhana, né? A tristeza dela não era a respeito disso, né? A tristeza de Arjuna era a respeito de ter visto os seus familiares e amados, gurus, parentes, né? Do outro lado do campo, né?
Então, no final do segundo capítulo, o Krishna não somente, né, explicou a condição do Jnani, né, e naturalmente Arjuna ele queria ser um Jnani, e ele sabe que o Jnani só é possível com o Jnana, o conhecimento, então eu quero o conhecimento, eu não quero saber de ação. Então, no final do segundo capítulo, Krishna ressalta mais uma vez que o conhecimento é o único remédio, né, para todos os problemas de samsara. Arjuna entende que ele precisa, né, tomar o remédio do Yana e abandonar essa ideia de ações, de karma yoga, etc, etc. Efetivamente, como obter era a questão de Arjuna, né? Arjuna queria saber assim, não, não, vamos deixar de lado isso, eu quero saber como obter o autoconhecimento, né? Você precisa de quê? De uma fonte, de um corpo de conhecimento, né? Você precisa de encontrar um guru, encontrar uma escola, um ashram, um gurukula, né? Portanto, a busca de Jnana, deste autoconhecimento, é apresentada como o único remédio. No início do segundo capítulo e no final, este conhecimento é enfatizado. Mas no meio do segundo capítulo, Krishna fala muito sobre o Karma Yoga, né? Então, no meio é que ele martelou a respeito da importância do Karma Yoga. Neste meio tempo, Krishna aconselha Arjuna que Karmani Kuru representa a ação e exalta Arjuna a executar esta ação. Assim, no começo e no fim, Jnana é glorificado, e no meio, Krishna está falando sobre karma. Portanto, o conflito de Arjuna é: eu devo seguir o seu conselho de conhecimento ou de ação? Ou devo seguir o Jnana Yoga ou o Karma Yoga? Entre esses dois caminhos, Arjuna naturalmente demonstra uma inclinação para desistir do karma, porque neste contexto, o karma que ele deve realizar é extremamente desagradável, né? Então, nós temos determinadas ações que são requeridas, mas a gente quer aqueles karmas agradáveis e a gente quer evitar. Então, a mente, o ego, ele vai distorcer a percepção da realidade para proteger a sua autoimagem e dizer, não, eu estou abandonando essas ações porque eu sou um grande buscador de moksha, né? Qualquer que seja o pretexto, né? Ou desculpa, né? Foi extremamente desagradável. Portanto, ele está procurando um escapismo, né? O ego dele está querendo sair daquela condição, né, perturbadora, né, da doença do samsara, né, que é aquela crise sentimental emocional que perturbou e comprometeu a sua discriminação. Ele diz que esta não é uma guerra justa, não é uma guerra feliz, embora normalmente a Arjuna, né, esteja sempre pronto para uma luta justa, para uma luta que foi iniciada pelo Adharma, né? Ele é um Kshatriya, né? Um Kshatriya. Ele é um grande guerreiro, um grande general, e, na verdade, as suas mãos, né, são ardentes, né? Estão sempre prontas para uma luta justa, devido ao fato de, por 13 anos, ele ter estado na floresta esperando por esta guerra Mahabharata, exilado, porque ele teve que cumprir um certo contrato que foi feito naquele momento de fraqueza, que ele foi enganado, trapaceado, né, intoxicado, e ele concordou, tá? Se eu perder, eu fico 13 anos na floresta e depois eu volto e assumo novamente a minha posição como o rei, né? Então, ele ficou 13 anos sofrendo lá, sabendo que ele foi trapaceado, mas ainda assim ele respeitou a sua palavra, o seu contrato, muito embora tenha sido condicionado pelo engano e pela trapaça, né, do Duryodhana e as suas pessoas, né? Ele, 13 anos esperando essa guerra, aí quando ele chega no momento da guerra, ele se enfraquece, porque ele se torna emocionalmente envolvido com algumas pessoas que aparecem do outro lado. E no nosso caso, qual seria o impedimento, né, quando nós chegamos numa situação, né, de que somente, né, uma ação, né,
que muitas vezes é desconfortável, porque aí a gente precisa se expor, né? E no se expor a gente pode ser mal visto, né? Demonizado, pode ser criticado, né? Os amigos já não vão querer saber de mim. Então a gente vê, não, não, essa é uma ação que não é politicamente correta na minha zona de conforto, né? Mas não, né? Todos nós nos tornamos guerreiros. É um momento no qual todos os seres humanos precisam se posicionar, né, para proteger as nossas futuras gerações e proteger também a nossa condição de vida, né, etc, etc. Então, ele passou anos lá e ele precisava fazer esta guerra, embora no último momento, né, ele queira fugir, desviar desta guerra, que é um absurdo. Durante o capítulo 2, Krishna falou sobre a guerra, sobre a glória do Jnani, né, a glória dos ensinamentos. Arjuna ainda sente uma boa oportunidade refletindo: eu vou abandonar essa guerra, abandonar as minhas armas, né? E vou para uma dessas montanhas, dos Himalaias, porque o único remédio é o autoconhecimento. Ou eu vou para um ashram, né? Na verdade, mais do que estudar o Gita, o que ele quer é simplesmente o quê? Fugir daquela ação que é extremamente desconfortável, né? É aquela história de zona de conforto, zona de conforto, zona de conforto. As pessoas não querem sair da zona de conforto, mas chega um momento que a gente ou sai ou a gente é asfaltado realmente pelo o exército inimigo, o exército inimigo do Dharma. Mesmo quando Arjuna sente que ele deve fugir do campo de batalha, ele ainda assim lembra dos conselhos de Krishna, né? Arjuna, você deve cumprir o seu dever, né? E deve travar essa guerra. Então ele estava realmente confuso. Desta forma, Arjuna sente que Krishna é um professor confuso, porque somos especialistas em culpar os outros, culpar os outros. É como é voz corrente. Errar é humano, colocar a culpa em alguém é ainda mais humano, né? Então, esse é um provérbio muito bacana, né? É aquela coisa, quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente está apontando 3 dedos para a gente, mas ainda assim, a gente vê o dedo superior e a gente vai culpar alguém, outra que nós mesmos, né? Então, o fato dele estar confuso, ele coloca como se as escrituras ou o guru estivesse se contradizendo, né? Mas ele coloca tudo isso de modo relativamente educado, né? Ele não chega ali dizendo: não, eu não vou mais ouvir nada de você porque você é contraditório. Não, ele está dizendo: olha, me diga exatamente qual é o melhor caminho neste caso, né? Porque eu estou confuso, né? Mas de modo polite, né? Educado. Ok. Então, é como se o Lord Krishna estivesse dizendo: sim, sim, o Yana Yoga é a única saída, é o único remédio final, mas dentro do contexto atual, a ação, o karma, é o melhor caminho, né? E a gente consegue compreender isso em todos os níveis, né? Mesmo deixando de lado o Kali Yuga, né? Uma condição na qual o campo Dharma que está sendo literalmente destruído, os valores, né, do Dharma, né? Mesmo deixando de lado tudo isso, né, nós temos, né, em períodos de paz e prosperidade, que são períodos muito raros neste planeta, né, ainda assim nós temos a possibilidade, né, de praticar o Karma Yoga e o Jnana Yoga. E aí aqueles buscadores espirituais, né, mais apressados, mais impacientes, eles ouvem dizer: o Karma Yoga prepara, o Jnana Yoga ela conclui o processo, né? Porque tudo é uma questão de compreensão. Eles pulam por cima do Karma Yoga porque eles não têm a compreensão e a paciência
para desenvolver, né, as qualificações, de modo que o Yin Yoga possa realmente produzir o resultado desejado, né? Então, em vários sentidos, né, as pessoas têm uma dificuldade de aceitar o fato de que tudo tem o seu papel, tudo tem o seu devido lugar dentro do contexto e dentro do processo de evolução de cada um de nós, né? Num contexto normal, no qual o Dharma está relativamente equilibrado, a gente tem que compreender que as ações são indispensáveis. Cada ação nossa, de momento a momento, produzir mais sattva ou mais rajas e tamas. Ela vai produzir mais e mais resolução ou pacificação mental, emocional, ou vai produzir mais e mais conflitos mentais e emocionais. E a gente precisa de um intelecto muito satívico, pacificado, para que a gente possa, né, continuar essa experiência humana de interação com os estímulos da vida, sem que a gente entre em conflitos, né, seguidos que irão destruir e perturbar a nossa capacidade intelectual e impossibilitar a compreensão dos ensinamentos do Vedanta, né? Mas devemos saber se Krishna confundiu Arjuna ou não. Naturalmente, Krishna não o confundiu. Deixa Arjuna culpar Krishna se ele realmente se sentir inclinado. Mas nós não devemos, né, apoiar o Arjuna neste sentido, né? Então, se tiver um momentinho que o Arjuna dá uma reclamação, né, diz, você está me confundindo, né, a gente jamais deve tomar parte, né, nesta posição de Arjuna, né, porque Krishna jamais confundiu Arjuna, né? É a impossibilidade de Arjuna de compreender a distinção entre Satya e Mithya, que é o caso de quase todo mundo no mundo espiritual. Nos círculos espirituais, eles não têm uma compreensão de Satya e Mithya, né? Quando eles ouvem falar de Satya, eles imediatamente querem sobrepor Mithya em Satya, né? Então, eles querem abandonar as suas responsabilidades em Mithya, né? E cooptando, né, a ideia de que eu sou Brahman, eu sou Satchitananda, eu sou livre e independente, não importa o que eu faça, não importa o que eu não faça, né? É mais ou menos isso. Então, você irá compreender que ele não confundiu. Na verdade, a confusão deve ser um apego inapropriado. Na verdade, esta é uma confusão amplamente prevalente também, pois as pessoas sempre fazem a pergunta: Karma Yoga é superior a Jnana Yoga ou Jnana Yoga é superior a Karma Yoga? E algumas pessoas adicionam mais yogas, como o Bhakti Yoga, por exemplo, né? E diz que Bhakti Yoga é superior à meditação, Raja Yoga, né? Ou Raja Yoga é superior a Bhakti Yoga e Jnana Yoga. Depois de tantas divindades criadas, né, eles acrescentam um pouco mais de yoga. Kundalini Yoga é superior, existe uma infinidade de caminhos que nos levam a moksha, todas essas avenidas nos levam a Roma, etc, etc. Então, queremos comparar ao caminho superior, para podermos seguir o caminho melhor. De mesmo modo no qual têm sido apresentados diferentes caminhos para moksha, caminho de karma, caminho de jnana, caminho de bhakti, caminho de meditação, pois se são todos caminhos que levam ao mesmo objetivo, é melhor escolher um, né? Mas, como nós sabemos, essa abordagem é uma abordagem real, né? E ela é valente naquele momento na mente de Arjuna, e Arjuna comete esse mesmo erro tão comum no mundo, né, nos círculos espirituais, né? Ele compara Karma Yoga e Jnana Yoga e quer descartar um deles e ficar com aquele mais conveniente, mais cômodo, mais confortável para ele. A sua afirmação é: o Jnana Yoga é um método superior, portanto, devemos adotar o Jnana Yoga para que também possamos evitar os karmas desagradáveis, né? Lembra que o objetivo principal não é
abandonar os karmas, abandonar os karmas desagradáveis, e muito provavelmente ele não estava nem mesmo interessado em Yan Yoga, em Moksha, mas ele estava interessado em abandonar os karmas desagradáveis. Só que aqui devemos compreender muito claramente a essência das escrituras. Nunca devemos comparar o karma yoga com o Yan Yoga. A comparação é possível somente quando existem opções. A comparação só é possível, né? E nós veremos no capítulo seguinte, se você estudar claramente e entender que Karma Yoga e Yan Yoga não são sadhanas opcionais. Então, este é um ponto, a maioria de nós já provavelmente nós sabemos, não é uma questão de escolha, né? É como se a gente quisesse dizer assim, o que eu vou escolher? Eu vou escolher esta calça comprida ou esta camisa, né? Então, você não pode escolher entre botar uma calça comprida e uma camisa. Você pode escolher entre botar uma camisa azul e vermelha, né? Uma camisa branca e uma camisa preta. Mas você não pode escolher entre uma calça comprida e uma camisa. Por quê? Porque elas pertencem a duas ordens, né? Então, não é uma questão de que elas sejam opcionais. Por um lado, ambas são igualmente importantes para cada um de nós, né? Então, o Karma Yoga, ele irá propiciar, né, possibilitar um processo de purificação através da ação e seus resultados, que irá preparar o intelecto humano para o Yan Yoga do Vedanta, né? É como perguntar se você deseja aquilo que você chama de escola primária ou se você prefere entrar direto na universidade, né? Não existe uma escolha, você tem que ir apenas de uma a outra e a outra, né? Caso contrário, é impossível você chegar, né, à universidade. É por isso que eu disse antes que Karma Yoga é incompleto sem Yan Yoga, pois Yan Yoga é impossível sem Karma Yoga, né? Então, como nós sabemos, o Karma Yoga prepara, né? E o Yan Yoga completa este processo. O Yan Yoga sem Karma Yoga é praticamente impossível, o Karma Yoga sem o Yan Yoga é incompleto. Você prepara, né? Você purifica, você refina, mas você não completa, você não chega ao autoconhecimento. Aí o Swamiji ele apresenta uma outra analogia, que na Índia é muito comum as pessoas comerem com a mão, até mesmo as classes, né, as castas mais elevadas, o hábito de comer com a mão é parte, né, da sociedade. E todos lavam muito bem antes de comer, né? Então ele apresenta esta analogia, ele diz, é como lavar a mão antes de comer. Suponha que alguém pergunte se eu devo lavar a mão primeiro ou se eu devo comer primeiro, né? Então, o que você diz? Eu devo lavar a mão ou devo comer a comida primeiro? Suponha que eu diga que eu devo comer a comida. O que isso significa? Que você deve comer a comida e não lavar a mão, o que é muito perigoso, né? Ou que eu diga que você deve lavar a mão e você a lava e vai embora sem comer a comida. Você tem que fazer os dois. Você tem que fazer Karma Yoga e Yan Yoga. Tem que lavar a mão e depois comer a comida, né? Você não vai comer a comida sem lavar as mãos e você não vai lavar as mãos e ir embora sem comer a comida. Ok. Quando digo que Yan Yoga é o ato de comer, não pense que na próxima aula você irá ter refeições aqui. O Swamiji, ele usou essa analogia e fez uma piadinha. Eu estou usando a analogia de comer a refeição, né? Depois de lavar a mão, mas não imagine que na próxima aula nós serviremos refeições aqui, né? Você vai lavar e comer, são igualmente importantes, mas pode ocorrer também de alguém dizer, se ambos são importantes, eu vou comer primeiro e depois eu vou lavar a mão, né? Desta forma, lavar antes de comer é importante. Portanto, Karma Yoga e Yan Yoga são ambos, né, obrigatórios para todos aqueles interessados no autoconhecimento e moksha, né? A gente passa por Karma Yoga, entra em Yan Yoga e a gente obtém o autoconhecimento.
Quando Krishna aconselhou Arjuna a realizar o karma, não foi como opção, mas como um passo preparatório. Portanto, o conselho de Krishna é: Arjuna, realize o karma, a purificação, adquira conhecimento e seja livre. Fique liberto. Esta é a essência do Gita. Haja, purifique, conheça e seja livre. Obtenha a sua libertação, né? Então, quem é que gostaria de me explicar ou explicar para nós aqui do grupo o porquê a ação é tão importante, né? O porquê a interação com o campo é assim tão fundamental, né? O porquê outras práticas, como simplesmente práticas, né, de pura devoção, pura bhakti yoga, né? Devoção ao Senhor sem o contexto dos conhecimentos de causa e efeito, do karma e seus resultados, por que que essa interação, né, dentro do âmbito do Vedanta é tão importante, sem a qual o indivíduo, ele raramente, né, ele não desenvolve as qualidades necessárias para compreender e assimilar os ensinamentos dos Upanishads. Quem é que gostaria de elaborar um pouco sobre isso? Professor, eu acho que Sim, todas essas disciplinas, elas preparam, né? São recursos, ferramentas que preparam a mente, o intelecto, para receber esse conhecimento. Porque uma mente agitada, ela não tem como compreender ou compreender essa realidade. A única realidade que é não dual. Uma mente confusa, cheia de rajas, cheia de rajas e tamas, sem uma preparação. E aí entra todas essas disciplinas, karma yoga, upasana yoga e outras. Na verdade, elas são complementares, elas preparam o intelecto, elas preparam a mente para receber esse conhecimento final, sem a qual é sim, impossível você assimilar essa verdade. sim. Muito bem dito, mas mais especificamente, a ideia aqui é por que a ação, somente a ação. Por que a gente entrar, né, nesse jogo da vida e interagir com o campo, recebendo os estímulos e oferecendo nossas respostas. Este é um campo no qual nós terminamos muito frequentemente presos no samsara, mas porque ainda assim é extremamente necessário para 99,9999% da humanidade. Porque a ação e seus resultados é fundamental, ela cria a prisão do samsara, mas ela também, né, nos dá uma possibilidade. Por quê? Né? Por que a ação é tão fundamental, tão indispensável para que nós possamos entrar de modo eficaz no Yana Yoga do Vedanta? Diga, Luciano. Professor, seria porque é apenas através da ação, o campo que vai fazer com que a gente reconheça as vasanas e tenha a chance de esgotar os karmas e criar punya karma, e isso vai purificando a nossa mente. Eu pensei algo por esse caminho, de reconhecer essas vasanas e esgotar os karmas. É exatamente isso, Luciano. É exatamente isso, porque nós somos pessoas movidas por vasanas, desejos, aversões, e se nós não tivermos um campo de interação, a gente jamais irá processar todo esse karma, né? Essas vasanas, né? Esses desejos e aversões, a gente tem que ir processando, conectando os pontos, né, entre ações e seus resultados, e gradualmente a gente vai purificando o campo de nossas vasanas, né? Porque a gente está interagindo com o campo sob a luz dos ensinamentos do Gita, sob a luz dos ensinamentos do Karma Yoga e Dharma Yoga, compreendendo, né, causa e efeito, compreendendo esse círculo, né,
retroalimentado de vasanas, desejos, palavras e ações e vasanas, né? A gente compreendendo tudo isso, compreendendo que o sistema é potente, né? E que eu não posso ter a ilusão de que eu tenho controle sobre os resultados, mas que eu tenho um certo controle, que é aquele de me alinhar, né? Me conformar, me harmonizar com as leis que estruturam o campo do Dharma. Então, essa compreensão, né, é uma coisa, mas se a gente não tiver o campo de interação, a gente não consegue realmente entrar neste processo de purificação. A purificação vem através das ações, os erros nossos, a correção dos erros, né? A correção da direção de nossas vidas, né? A correção das nossas omissões, né? Então, é a vida que é uma grande escola, né? Portanto, ser, né? Agir, né? Não fugir, permanecer um ator aparente dentro desta realidade aparente, seguindo os nossos papéis, respondendo aos estímulos do campo, é fundamental, porque raramente os indivíduos eles conseguem uma purificação somente através da meditação profunda. Raramente, a menos que eles sejam pessoas já extremamente purificadas, né? Por quê? Porque as vasanas elas não se dissolvem realmente através do silêncio profundo de meditações. As vasanas elas vão se dissolvendo gradualmente na medida que nós compreendemos os seus mecanismos, analisando ou dissolvendo essas vasanas ignorantes, né? Então, é por aí mesmo. Obrigado, Luciana. Quando Krishna aconselhou a Juma, não foi como uma opção, né? Mas como um passo necessário, preparatório. Portanto, o conselho de Krishna é: Arjuna, realize o karma irá purificar a sua mente e adquira conhecimento em seu devido momento e se liberte. É uma aparente contradição, novamente, porque ele está dizendo que realize o karma e o karma irá purificar, refinar a sua mente, que em seu devido tempo, né, será qualificada para a libertação. Mas como ele pode dizer que um karma, que é entrar numa guerra injusta, né, e matar e morrer, né, como pode um karma tão extremo assim servir como purificação? Porque quando você entra numa guerra, sua mente se torna, né, ativa, ela se torna cheia de paixão, né? Ela requer muita emoção, muita energia, muita força, né, de combater o inimigo do Dharma. Então, como pode um karma daquela natureza produzir a purificação, né? Não parece uma contradição, né? A gente precisa observar isso, porque a maioria das pessoas não entram na guerra vendo nos dias de hoje. Por quê? Porque elas não querem ter as suas mentes perturbadas momentaneamente, porque quando a gente entra, a gente sai daquele espaço shanti, né? Aquele espaço, né, meditativo, né? A gente deixa nossa zona de conforto, a gente se expõe, né? E a gente vai passar por diversas experiências que não vão ser realmente, né, as totalmente satírica, porque entrar numa guerra requer uma certa dose de rajoguna também, né? Então, parece uma contradição, mas não existe contradição, nem mesmo no caso de ações que envolvem uma guerra, entendeu? Elas não são contraditórias, é o processo de purificação da mente do Arjuna, da mente de todos nós, porque, como nós sabemos, a mente ela pode ser perturbada ou disturbada, né? Não somente através das ações, como também através das omissões, né? Se Arjuna ele decide a omissão em relação àquela guerra, ele vai experimentar um momento breve de pacificação, porque ele não entrou na guerra, mas imediatamente aquela decisão equivocada irá criar perturbação, entendeu? Arrependimento,
uma série de outras problemáticas emocionais, mentais, irão, e ele vai permanecer sempre com aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de ter cometido um erro que custou, né? Custou realmente o Dharma, custou a estrutura do Dharma. Então, ele estaria destruído onde quer que ele fosse, né? Através da omissão de uma ação que, a princípio, produz uma agitação, mas cujo objetivo é resolver e pacificar a sua mente, porque ele não caiu na tendência, na tentação da omissão para um resultado, uma gratificação instantânea, mas ele entrou numa ação sabendo que, numa perspectiva maior, a sua mente seria bem resolvida, porque ele fez aquilo que o campo necessitava, ele fez aquilo que ele era requerido fazer, que era proteger, preservar o Dharma, né? Então, a realização daquele karma, embora aparentemente pudesse produzir perturbação, iria resolver e purificar e refinar a mente de Arjuna, porque ele observou devidamente, né, inteligentemente o Dharma, né? Então, a purificação ela ocorre também através dos karmas desagradáveis. Não pense que a purificação ocorre somente através dos karmas agradáveis, mas ocorre também, e talvez principalmente, através de karmas desagradáveis, porém extremamente devidos, né? Krishna deixou isso claro sem nenhuma confusão, mas Arjuna não ouviu corretamente, apropriadamente. Portanto, Arjuna se sente como se Krishna o tivesse confundido, né? Confundido. Isso é chamado de escuta distorcida, escuta filtrada, né? Esse é um dos maiores problemas que qualquer estudante do Vedanta enfrentará, né? São ensinamentos que, muito frequentemente, eles se apresentam como que contraditórios, né? E que, mesmo, né, em associação com um professor competente, ainda assim leva tempo para o indivíduo resolver essas aparentes contradições, né? E elas se devem a diversos fatores, principalmente o fato de que são duas ordens, né, que ocorrem dentro da única ordem não dual, que é Satya, né? Mas existe Mithya, existe Satya, existe contextos, né? E dependendo do contexto, Krishna irá exaltar o Karma Yoga, dependendo do contexto e do estágio do discípulo, né? As escrituras, o Jnana Yoga e assim por diante. Quando ele vem para a aula, ele quer ouvir certas coisas, os discípulos, sobre as quais ele já tem uma filosofia, né? Essa filosofia pode ser espiritual, pode ser política, social, ele tem uma ideia, né? E ele vai tentar encaixar os ensinamentos, né, dentro desse box, naturalmente. Isto é uma tendência comum, natural do ser humano, né? Ele tem um raciocínio bem definido e, como alguns dizem, em Kali Yuga, somente Bhakti Yoga funciona e não Jnana Yoga. Então, este é uma noção, um conceito mais ou menos difundido, né? De que, em período do Kali Yuga, você tem que ser um devoto do Lord Ishvara, porque o Jnana Yoga é muito, muito difícil, né? Então, é uma noção que pode ser válida, né, em determinado contexto, porque, como nós vemos, em Kali Yuga, a condição do campo dármico, ela se torna muito difícil, né? Existe muita dor, muito sofrimento, muita diversidade, muita opressão, muita guerra, né? Muita miséria. Circunstância, a mente do indivíduo ela é menos qualificada para fazer o Shravana, Manana e Nididhyasa do Vedanta, e ela se sente mais inclinada a se agarrar no Criador, né? Através da oração, né? Através, né, da devoção ao Senhor, quase sempre através das orações, né? Então, mas é um indivíduo, né, um indivíduo mais desenvolvido espiritualmente,
ele sabe que não existe nada como o Jnana Yoga do Vedanta, mesmo através de momentos muito difíceis, né? Mas o indivíduo precisa estar já mais bem preparado. Portanto, essa ideia de Kali Yuga, em Kali Yuga, somente Bhakti Yoga funciona, né? Ela não é realmente endossada pelas escrituras do Vedanta, né? Eles dirão que pessoas emocionais, né? Esse é um outro ponto, né? Aquela tendência das pessoas direm, não, eu sou uma pessoa sentimental, romântica, emocional, portanto, o meu caminho é o caminho da devoção a Krishna, a devoção a Ishvara, né? A devoção a Deus, né? Então, o meu caminho é o Bhakti Yoga, né? O caminho devocional. Então, eu permaneço na minha relação dualista entre o criado, o criador, né? A criatura e o criador, pedindo o que ao criador? Pedindo segurança, proteção, né? É o que todo mundo quer. Por favor, né? Eu sou o seu devoto, me proteja, me salve, né? Eu estou aqui, ei, criador, eu estou aqui, por favor, né? Me favoreça, né? Então, este é o objetivo de quase todo o pessoal do Bhakta, né? Que corre para o Criador devido à falta de determinadas qualificações que o permitam compreender a natureza do Criador, da criatura e da criação. E a natureza desses três princípios é somente eu, o Brahman, a única realidade. Então, a ideia, porque eu sou uma pessoa romântica, né? Então, se você for um grande bhakta, você vai chorar muito na presença da sua divindade. Quando você fizer os seus pujas, você vai derramar lágrimas de devoção, né? Então, ele dramatiza, explicando uma coisa que muito provavelmente é comum dentro da cultura hindu, né? Esse sentimentalismo excessivo, né? De lágrimas, né? É uma obsessão. Ele funcionará como um filtro em nossa mente para o que ouvimos. Então, todas essas noções, elas irão interpretar nossas experiências, né, e filtrar os ensinamentos do Karma Yoga. É muito curioso que as escrituras do Bhagavad Gita, elas são ensinadas em contextos diversos, né? Então, se você pegar um Bhagavad Gita que foi escrito, traduzido e comentado dentro do contexto do Bhakti Yoga, ele vai ter uma conotação, um ensinamento totalmente diferente. Ele é facilmente distorcido, interpretado do modo qual queiramos, ou queira o autor, né? Eu lembro muito tempo atrás, quando eu estava deixando os Estados Unidos, um amigo meu que era meu aluno nos tempos dos meus satsangs, antes do Vedanta, ele me deu uma versão do Bhagavad Gita, né, exaltando aquele livro, né, eu nem sei onde foi parar aquele livro, e dizendo que era uma coisa mais incrível, né? E eu abri um pouco, li um pouco e eu percebi que era o Bhagavad Gita, mas era um Bhagavad Gita completamente diferente, porque as interpretações eram totalmente outras. Exaltava o Criador como a realidade, entendeu? E o caminho da devoção como a única saída. São interpretações totalmente diferentes. Existem diversos Bhagavad Gitas que, dependendo dos seus intérpretes, né, ela irá focalizar através dessas filtragens, né, essas interpretações tendenciosas, né? Ok. O Swamiji falou adequadamente hoje, porque o que quer que ele tenha pensado deve ser como... Então, a gente, né, a gente deturpa, né, distorce o que o professor fala, o que as escrituras explicam também, né, isso é muito comum, as escrituras estão ali, né, aí o professor desdobra os ensinamentos, mas ainda assim nós temos que lidar com filtragens e distorções, até mesmo uma vez os ensinamentos tenham sido desdobrados por um professor competente. Isso é natural também. A Juna queria evitar o
karma desagradável, e por isso ele não escutava devidamente. O conselho de Krishna era o de que este karma é necessário, e que o Yana Yoga também é necessário, mas cada coisa em seu devido lugar, né? Então, no momento, de novo, né? No momento que você tem... Vocês lembram daquela piadinha, daquela história, né? De que tinha um ashram lá na Índia e tinha o guru do ashram, né? Que tinha muitos devotos e era uma pessoa muito sábia, muito satívica, muito centrada, né? E aí teve uma coisa que costumava ser, né, comum na Índia. Como é que se diz quando tem um bando de elefantes que começam a correr e destruir tudo no Manada, caminho deles? Como é que se diz? Uma manada. manada de elefantes, né? Uma manada, né, de elefantes que estava vindo em direção do ashram. E aí, está vindo nessa direção. Não, de repente não vai passar por aqui, não. Quando o barulho começou a ficar mais intenso, né, o guru foi o primeiro a dar um pulo do seu trono e sair correndo, né? Ele saiu correndo, 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 e os discípulos atrás dele. Aí o guru conseguiu subir numa árvore, uma árvore resistente, né? E se salvou, né? Aí depois os discípulos ficaram intrigados e disseram: mas, Swamiji, que história é essa, cara? Você todo o tempo falando que nós somos a consciência, né? E que nós somos livres e que nada pode nos afetar. E como é que você dá um exemplo desse? Você sai correndo e sobe numa árvore no momento de dificuldade. Aí ele falou assim: não foi exatamente eu que corri e que subi na árvore, né? Foi o meu jiva aparente que fugia dos elefantes aparentes, que subiu numa árvore aparente para aparentemente salvar a sua vida, né? Então, os discípulos, mas que ensinamento é esse, entendeu? É o ensinamento de que existe Mithya e existe Satya, e se uma manada de elefantes, se um fogo, né, se um tsunami está vindo em nossas direções, a resposta adequada não é sentar em meditação profunda ou abrir os ensinamentos dos Upanishads, mas é procurar proteção, né? Subir a montanha para se livrar, para se proteger do tsunami, ou subir numa árvore para se proteger de uma manada de elefantes, né? Ou simplesmente, neste caso do Arjuna, né, que é muito semelhante ao nosso caso, é não entrar em negação, assumir o fato de que nós estamos em guerra e fazer a nossa parte para tentar preservar o campo dármico, sem o qual o nosso próprio processo de elevação e libertação se torna muito mais difícil, se não impossível, né? Ok, Arjuna queria evitar o karma, e por isso ele não escutou apropriadamente, ele filtrou. E foi baseado neste entendimento inadequado de Arjuna que ele se apresenta com essa questão. Mas a grandeza de Krishna é tal, essa é uma grandeza maravilhosa, que é um perfil comum entre os professores, os gurus de Vedanta. A grandeza de Krishna foi tal, né? Krishna não culpa Arjuna, porque o professor pode sempre dizer para o Arjuna: não, seu idiota, eu não ensinei uma contradição, eu não sou o problema é que você não está qualificado. Não. Ele não culpou Arjuna do mesmo modo que nenhum professor, né, realmente competente jamais irá dizer para o estudante que ele é inadequado, que ele vê que ele é que cometeu o erro, né? Não, o professor muito gentilmente vai tentar ajudar o aluno a desenvolver determinadas qualificações, né, para o estudante, dizendo que isso é natural, porque Maya é todo-poderoso, né, e ilude e engana, né, a mente de todos os seres humanos, né? Então não existe nada para que a gente deva nos culpar, ou nos sentir inadequados, né? Porque tudo isso
é parte do sistema, né? Essa ignorância cósmica, né? Do professor é que ele ouve a pergunta do estudante como se fosse uma pergunta nova e inteligente, ainda que nasça da escuta imprópria do discípulo, né? Ele não escutou devidamente, ele distorceu, mas um professor adequado, ele ouve com respeito e responde como se fosse uma pergunta realmente muito relevante, né? Portanto, um professor, assim como Krishna, jamais irá culpar o estudante. Ele ensina tudo, mais uma vez, do início de tudo, elaborando os mesmos ensinamentos, né? Dando exemplos diferentes, apresentando de ângulos diferentes, né? Então, esta é a paciência e a capacidade de um professor realmente, né? Competente, né? Equilibrado, que compreende a dificuldade e a tendência natural de distorcer ou filtrar os ensinamentos. Assim, você descobrirá que parte do Karma Yoga será estudado no terceiro capítulo, e também nos capítulos 4 e 5. E os capítulos 4 e 5 elaboram, né, que são capítulos pequenos, eu acho, principalmente o capítulo 4. Com este pano de fundo, temos que estudar esta pergunta, esta questão, este conflito de Arjuna, né? Ele disse: ei, Lord Krishna, né? Não quero entrar nos detalhes, derivado do sânscrito aqui. Tem algumas passagens muito bacanas aqui que eu não quero omitir também, não. Ele disse, né? Arjuna perguntou. O que ele disse é: Rei, Janadadadadadada. Budi significa Atmayana, né? O autoconhecimento. Budi, neste caso, significa autoconhecimento. Em sânscrito, quase todas as palavras têm significados múltiplos, né? E diferentes, dependendo dos contextos, porque o sânscrito é uma linguagem viva. Os prefixos são usados para uma raiz, e cada um tem um significado diferente de acordo com o contexto. Budi é derivado da raiz broto, né? Saber, e o sufixo foi adicionado a Budi, e este sufixo, de acordo com o contexto, pode significar coisas diferentes. Opõe-se a um objeto de conhecimento, onde di refere-se ao objeto e bud significa conhecer. Então, Budi, que em geral é interpretado como o intelecto, né? Ele é uma composição de duas sílabas, né? Uma é Budi, né? Que é um instrumento de conhecimento, né? E o ri se refere conhecer, é o conhecer e o objeto de conhecimento. Então, tem dois aspectos para o Budi, né? O conhecer e o objeto, conhecer o objeto de conhecimento, né? Nesse contexto. O Budi também pode se referir ao conhecimento, se é objeto, mas se seja o instrumento ou seja o objeto de conhecimento em si, temos que ver o contexto para saber o que o Budi está querendo dizer, né? Aí ele entra também na língua do Tamil, né, que se refere ao conhecimento, mas tem uma petição completamente. Parece ser superior à karma. Atmayana, o autoconhecimento, é superior ao karma. Do seu ensino, do segundo capítulo, parece que Krishna, ele diz que Yana é superior ao karma. Ora, por que você elogiou Yana no início e você também elogiou Yana no final e apresentou o karma no meio como o mais elevado? Arjuna diz que não é sua pretensão desdizer ou contradizer o professor, pois ouviu assim. E ele cita, né? Ele cita, este é o seu ensinamento. Então, que travessura você está fazendo, Lord Krishna? Depois de glorificar o Yana repetidamente e falar tão claramente
sobre o Jnani, sobre o sábio, você está me pedindo para fazer essas ações, né? Em vez de me inspirar a ir a algum ashrama ou estudar as escrituras na floresta, você está me pedindo para ir para onde? Para o campo de batalha, para matar, assassinar as pessoas que são meus familiares. Dessa forma, você está me engajando em ação. E todos sabemos que a ação não produz o conhecimento. A ação produz mais e mais resultados de ações. Então, qual é o objetivo da ação? Se a ação jamais produz o conhecimento, existe um resultado de ação que é realmente importante, indispensável e absolutamente necessário. Qual seria este resultado de ação que é indispensável? É uma mente bem resolvida, uma mente satívica, uma mente, né, que realmente, né, foi pacificada através da observação do Dharma, através das ações, né, dhármicas. Então, este processo, voltando de novo para aquela questão que foi muito bem respondida pela Luciana, este processo de interação, ele serve o propósito de purificar a mente, né, porque a gente sabe, né, que as ações elas produzem resultados, e as ações de um Karma Yoga, o que são os resultados que o Karma Yoga tem como objetivo? Jamais é um ganho de um objeto de experiência. É o quê? A purificação da minha mente, a pacificação da minha mente, porque eu estou em busca de uma mente pacificada, uma mente refinada, purificada, através da ação, porque a vida é uma escola que nos compele a responder aos seus estímulos, né? Então, a ação não produz nenhum conhecimento, mas a ação produz uma mente, né, purificada e, portanto, preparada para o autoconhecimento. Então, nós dizemos que a ação jamais produz nenhum conhecimento. Se você tiver dúvida a respeito, você lave o seu quarto diariamente pela manhã, ou fique limpando a casa a cada dia, ou cada 2 vezes por dia, e veja se você vai obter qualquer tipo de conhecimento, principalmente, muito menos o autoconhecimento, fazendo determinadas ações. Não, você vai obter uma casa ou um quarto sempre mais limpo, né? Então, nenhuma ação irá produzir esta compreensão. O karma não produz jnana. Então, você está glorificando jnana, está me engajando nesta ação desconfortável que não serve para o jnana, né? Então, de novo, por que você está me enganando? Por que você está me conduzindo na ação e seus resultados? Por quê? Porque eu apresentei o Jnana Yoga para você e isso não te ajudou a sair daquela crise emocional e fazer aquilo que você precisa fazer, né, dentro do âmbito de Mitya e de seu papel dentro da sociedade. Então, eu estou apresentando agora o Karma Yoga como superior. Por quê? Porque o Jnana Yoga não resolveu a sua problemática do samsara, sua crise sentimental e emocional, né? Ok. Se a ação não é do mesmo modo, se a ação é uma ação nobre, se é uma ação prazerosa, você a gosta e você está pronto para colocar a ação no campo, né? Como eu estava dizendo antes. Se for uma ação prazerosa, olha, eu aprendi essa palavra, eu dizia prazerosa. Se for uma ação prazerosa, né, você vai considerar uma ação nobre, uma ação que imediatamente pacifica, né, instantaneamente a minha mente, e eu vou querer passar o dia inteiro agindo, né? Mas se a ação for absolutamente não prazerosa, né, desagradável, essas pessoas nunca apresentarão as suas ações, né? Então, então aqui ele dá um outro exemplo, uma outra analogia dentro do contexto social deles, né? Que você, de repente, se estaria ali filtrando e vai dizer assim, não, essa ação é uma ação politicamente incorreta, né? Este posicionamento é um posicionamento
politicamente incorreta. O que os meus vizinhos, os meus amigos, os meus alunos, os meus parentes vão dizer e pensar de mim, né? Não, eu vou colocar as ações que possam produzir resultados agradáveis, como respeito, validação, apreciação dos outros, né? Então, as minhas respostas serão filtradas pelo desejo, né? Por ações, né, prazerosas e que frutificam como validação e respeito, e eu vou tentar evitar as ações que serão politicamente incorretas, né? Então, as ações desagradáveis, elas precisam ser colocadas no campo, mesmo que sejam, no período do Kali Yuga, ações aparentemente, né, aparentemente dolorosas, difíceis, né, demonizadas pelo status quo e so on, né? Para Arjuna, se fosse uma ação agradável, estaria tudo bem. Se para ele só existissem inimigos do Dharma, e inimigos do Dharma que são pessoas absolutamente adármicas, né, e violentas, ele estaria no papel, né, e executar aquelas ações de guerra. Mas não, mas você está me envolvendo em que tipo de ação, né? Uma ação sangrenta na qual eu tenho que matar pessoas que foram a minha família, os meus gurus, etc, etc, né? Eu não vejo nenhum ganho em nada disso, né? Ele está vendo que o seu querido Bhishma e o seu querido Drona estão ali presentes, e eu não posso ver nada de positivo em destruí-los, né? Como posso pensar em fazer essas ações de matá-los desta forma? Porque você se contradiz ao glorificar a ação, né? E me aconselhar a glorificar a inação, o conhecimento, e agora me aconselhar a me envolver nessas ações de guerra, né? Então, este é o conflito de Arjuna, né? Então, o versículo 2 apresenta aqui, dizendo, através de declarações aparentemente conflitantes ou contraditórias, você está confundindo o meu intelecto, por assim dizer. Diga-me definitivamente em qual desses dois eu alcançarei o bem supremo. Então, quem que traduziu essa passagem? A Sônia. Foi a Sônia. Tá. Foi muito bem traduzido, né? É. Porque o texto original ele apresenta. Foi bem traduzido? O texto original apresenta o Arjuna, né? Um Arjuna que é bem equilibrado, né? E educado, bem educado, e ele não acusa realmente o Lord Krishna, dizendo que ele está apresentando mensagens ou ensinos contraditórios, e muito menos dizendo você está me confundindo. Não. Ele coloca uma palavra ali que faz toda a diferença, né? As suas declarações aparentemente são contraditórias. Você está confundindo o meu intelecto, por assim dizer. Este por assim dizer, né, poderia ser também substituído. A minha impressão é que, né, você esteja me confundindo, mas a minha compreensão é por assim dizer, como se fosse, né, como se você estivesse me confundindo. Mas ali o Arjuna já dá a indicação de que ele compreende a tendência e as suas limitações e as tendências de filtrar e distorcer os ensinamentos. Então, ele diz que, através de declarações, né, aparentemente conflitantes, né, você aparentemente está confundindo o meu intelecto. Diga-me definitivamente em qual desses dois caminhos eu irei alcançar o bem supremo. O bem supremo, a gente sabe, né, é simplesmente a liberdade do samsara, ou a liberdade de ser livre do sofrimento psicológico humano, né? E aquele tal equilíbrio, né? Aquela tal equanimidade apresentada na linguagem do Swamiji, né? A capacidade de lidar com as adversidades extremas, né? Sem perder o equilíbrio, né? Mental, emocional, psicológico,
Qual desses dois caminhos me permitirá alcançar esta libertação do samsara, né? Ser livre desta ignorância universal, né? É muito interessante esta passagem, né? É uma continuação do mesmo tópico, né? É que ele diz que uma resposta definitiva, né? Todos nós, quando nós chegamos em determinadas condições das nossas vidas, né? A gente vira para o guru ou para o professor e a gente diz: para com esses ensinamentos, né? Me diga exatamente o que fazer, né? Eu quero saber o que fazer, né? E você vai nesses círculos espirituais nos quais as pessoas são instruídas o que fazer e o que não fazer de buscadores, né, imaduros, infantis, porque eles querem saber o que me diga definitivamente o que eu devo fazer, né? E os Upanishads, o Vedanta jamais irá dizer ao estudante, ao discípulo, o que fazer, né? Ele irá apresentar os ensinamentos e deixar que o indivíduo ele compreenda realmente, né, o valor da ação e o valor da contemplação e discernir o momento da ação e o momento da contemplação, né? Como o equilíbrio através do qual você alcança, né, o bem supremo, né? Então, mas em geral todo mundo quer saber, me diga exatamente o que eu devo fazer. O Vedanta é uma ciência da realidade, né? Um corpo de conhecimento destinado a raros buscadores, né, maduros, porque jamais irá dar conselhos, né? Irá apresentar os ensinamentos e jamais dizer o que a pessoa deve fazer ou não deve fazer. Portanto, a Juna continua no mesmo tópico, dizendo: você está usando declarações aparentemente contraditórias, declarações confusas, né? O Vedanta é confuso, o Vedanta é contraditório, né? O Vedanta é abstrato, né? Ele não é realmente contraditório, né? E não é confuso, né? Mas ele é muito sutil devido a essas duas ordens, né? E muitas vezes nós nos referimos a uma ordem e outras vezes os ensinamentos se referem à ordem aparente, secundária, né? Então, a gente tem que discernir de momento a momento, né, com o intelecto bem sutilizado, né, o contexto para saber exatamente o que os ensinamentos estão apontando, né? Então, não existe realmente confusão, né? Não existe abstração ou vagueza, né? Então, não existem realmente confusões, mas existe, né? Porque envolvem essas duas ordens, como eu já disse, né? Repetidamente. Você glorificou o conhecimento e me pede para escolher agora a ação. Num discurso eleitoral, isso corresponderia a dizer que este partido é muito bom, portanto, vote na outra parte. Então, no discurso eleitoral, né, você dizia assim: não, este é um bom partido, mas você vai com tradição absoluta. Mas o que o Lord Krishna está fazendo não é nada desta natureza, né? Krishna, você era, Rei Krishna, você era a Saryana Ishvara no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo, né, que nós não o desdobramos realmente, o Krishna se apresentava como Ishvara, né? E descobri que você que estava confuso assim para tirar minha Criador, você para resolver a minha confusão, e ao invés de você resolver a minha dizendo o que fazer, você adicionou ainda muito mais confusão. Não é assim? A gente chega no Vedanta, a gente quer alguma coisa simples, rápida, objetiva, direta, é isso e aquilo, como a maioria
das estruturas religiosas, né? Normas de conduta, você faz isso, não faz aquilo, evita. Mas quando você chega no Vedanta, você tem que compreender algo que é extremamente sutil, né? Você tem que compreender a sua natureza em Satya e compreender a sutileza do campo, né? A complexidade sutil do campo a respeito das leis que regem o campo e a importância de observá-las como um modo ritual para o Jnana Yoga do Vedanta, né? Então, tudo isso faz do Vedanta algo sem um apelo para as massas dos buscadores, assim por dizer, né? Da verdade, né? Você adicionou ainda mais confusão. Antes eu tinha a minha única confusão é entre lutar ou não lutar, mas agora a confusão é entre karma ou jnana. Esta é a outra confusão. Antes era muito simples, eu tenho que fazer essa guerra ou não tenho que fazer essa guerra. Agora eu tenho que verificar, né, a raiz do problema, né, então, entre Karma Yoga ou Jnana Yoga, né? Então, é uma confusão mais sofisticada, né, mais complexa. Não é como dizer, entra na briga e não entra na briga. Se fosse simples assim, ele já teria comandado o exército nesta guerra, porque a primeira coisa que a Lord Krishna fez é: você tem que entrar nessa guerra, portanto, você comande o seu exército, entra e faça o seu dever. Mas não funcionou naturalmente, né? Então, ele teve que compreender, entrar no processo de compreensão do que é o Karma Yoga, o que pode ser obtido através do Karma Yoga, o que é o Jnana Yoga e o que somente pode ser obtido através do Jnana Yoga, né? Portanto, através de declarações aparentemente contraditórias, você está confundindo o meu intelecto, disse Arjuna. Aqui, novamente, a palavra buddhi deve ser tomada como intelecto. No verso anterior, nós traduzimos buddhi como conhecimento e objeto de conhecimento. Entretanto, neste verso, devemos traduzir buddhi como intelecto puramente, está vendo? Aqui é por isso que eu mantive essa distinção, para a gente ter uma demonstração da riqueza da linguagem sânscrita, né, da língua sânscrita, e a importância da gente compreender essas nuances, né? Em cada idioma, as palavras terão significados diferentes, e isso é verdade também para o sânscrito. É por isso que o guru é necessário, ou então você irá distorcer e interpretar erroneamente. Mas aqui a Arjuna usa uma expressão importante que deve ser notada. Ele diz que você está usando declarações contraditórias, e isso é muito importante, porque aqui a Arjuna não deve dizer que Krishna está se contradizendo, já que a Arjuna tem fé total em Krishna. Como meu guru, meu amigo, o Senhor Krishna não pode me confundir. Muito embora não queira dizer que esteja me contradizendo, pode parecer como se ele estivesse dizendo que ele está me contradizendo. Isso significa que no verso anterior ele culpou Krishna, mas este episódio, Arjuna se recupera imediatamente e coloca a responsabilidade em si mesmo, como se dissesse: você não está me ensinando errado, eu compreendi errado, é o meu erro, é a minha incapacidade de compreender, chamado de humildade. Isso se chama fé no professor e nas escrituras, né? Como vocês devem lembrar, eu sempre coloco pré-qualificações para que nós possamos entrar no Vedanta, né? E essas pré-qualificações, né, ela inicia com a humildade, né, a paciência e a confiança nas escrituras e no professor, né? Sem essas pré-qualificações, é praticamente impossível nós iniciarmos esse Shravana, Nanana e Nididhyasana, né, de modo eficaz. Dizer que o guru é ilógico significa uma atitude imprópria e se chama falta de confiança, Shraddha. Ao mesmo tempo, também não queremos absorver cegamente as declarações dos Upanishads, porque se o guru disse
e a mim pareceu ilógico, ainda assim não significa que eu devo aceitar somente porque o Guru disse. Aqui, Swamiji apresenta, de novo, uma nuance muito importante. Quando a gente fala de fé nas Escrituras e fé no Guru, a gente não se refere, as Escrituras não se referem a uma fé cega, naturalmente, entendeu? É simplesmente, eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho os meus questionamentos, eu não posso colocá-los debaixo do tapete, eu preciso apresentá-los, eu preciso, de novo, apresentar as minhas dúvidas, né? As minhas objeções, né? Aos ensinamentos, não querendo dizer que eu sei mais e o professor, as escrituras estão erradas, mas sim, o Vedanta, ele não apoia a noção de que essa fé, essa confiança, deva passar por cima do discípulo, do estudante. Elas precisam ser apresentadas genuinamente, sinceramente, honestamente, porém com uma determinada atitude, né? Nós estamos falando aqui de atitude do discípulo, né? Se o discípulo coloca as suas dúvidas, né, dizendo, implicando que ele sabe mais do que as escrituras, ou que as escrituras são incorretas, ou que o professor também é contraditório, né? Aí não existe a possibilidade desta relação entre o discípulo e as escrituras, né? E o guru no meio, né? O professor no meio. Então, é tudo uma questão de atitude, mas essa atitude não significa, né, jogar as dúvidas debaixo do tapete, tá? Isso é muito importante. Não é porque o guru disse que eu aceito, né? Eu só aceito aquilo que eu compreendi, né, totalmente. E até que eu compreenda totalmente, claramente, eu tenho que apresentar as minhas dúvidas. Aceitar cegamente não é apropriado, né? E no caso de eu sentir que há falta de lógica, então eu não devo engolir os ensinamentos sem apresentar as minhas objeções. Se eu engolir isso, eu estarei praticando aquilo que a maioria das religiões pregam, que é uma fé cega, uma fé não embasada na lógica, na compreensão, né? Ao mesmo tempo, não devo culpar as escrituras, seus professores e os professores, como ilógicos ou contraditórios. Então, o que eu devo fazer? Em vez de engolir uma afirmação aparentemente ilógica, eu digo ao professor: para minha compreensão, parece ilógico. Eu sei que você não está sendo ilógico. Deste modo, concluo que eu não estou compreendendo corretamente. Portanto, eu pediria que você me ensinasse mais uma vez essa distinção entre ação e conhecimento, né? Por quê? Não porque você não sabe ensinar, não porque as escrituras sejam uma fonte de fake news, né, de mentiras e enganos, mas simplesmente porque eu não compreendi claramente e devidamente. Mas a minha confiança está ali. Sem essa confiança na escritura e no discípulo, esse processo não é iniciado, ok? Devo novamente ouvir, e depois que tiver compreendido, verei se há alguma falta de lógica ou falta de qualificação da parte minha. Mas, novamente, se vejo falta de lógica, o que devo fazer? Eu devo apresentar a minha dúvida mais uma vez, né? Perguntar mais uma vez, quantas vezes for necessário, até que eu compreenda, né, os ensinamentos corretamente, tá? Então, essas questões, principalmente, entre a diferença entre ação e contemplação, entre satya e mithya, ela persiste na mente do buscador, na mente do discípulo, até o final. As perguntas são sempre em torno a isso, entendeu? E elas precisam ser apresentadas, né, com uma textura diferente, com cores diferentes, dentro de um contexto diferente. Essa confusão ela precisa ser muito bem resolvida, né? E como eu sei se eu entendi corretamente? Quando eu compreender corretamente, eu não vou ver contradição ou ilogicidade, né?
Que eu resolver essas dúvidas, eu vou ver a beleza dessas escrituras sem nenhuma objeção causada por aparentes contradições, né? Ou conflitos, né? Não, eu vou ver que tudo se encaixa devidamente. Compreendi corretamente. Não, mas compreendi corretamente talvez seja compreender que eu tinha razão no início, que eu estou certo e as escrituras estão erradas. Talvez isto seja compreender corretamente. Essa dúvida pode ocorrer na mente, né, de um objetor. Não, não. Corretamente não pode ser simplesmente compreender o que as escrituras estão falando, o que as escrituras estão expondo como o correto. Talvez seja compreender corretamente de que eu estava correto e as escrituras estavam incorretas, né? Então, por que nós colocamos nesses termos, né? Por que a gente está dizendo que a pergunta, o ensinamento foi devidamente assimilado quando eu não tiver mais nenhuma dúvida, né? Quando eu não tiver nenhuma questão ou sentimento de que é ilógico e contraditório, que as escrituras realmente estão expondo a verdade. Por que eu estou colocando, né, o padrão de reconhecimento, né, da compreensão daquilo que é correto, né, do lado das escrituras e não do lado das oposições do discípulo, né? Porque a mente do discípulo ela vem, né, do campo, ela vem desta ignorância, né, cósmica, ela é cheia de respeito da natureza da realidade, ela é cheia de noções equivocadas a respeito do que eu sou, do que o mundo é, do que... Então, este indivíduo que está sofrendo a doença do samsara, ele chegou nas escrituras porque ele quer se libertar da doença do samsara. Então, ele entra em contato com as escrituras e ele tem que usar as escrituras como um parâmetro, né? Eu tenho que adequar a minha mente às declarações e os ensinamentos das escrituras. Por quê? Porque se eu vivo, né, se eu mantenho a minha vida, né, conformada pelas minhas noções, ideias e valores, eu vou continuar sofrendo, porque as minhas noções, os meus conhecimentos, os meus conceitos, as minhas ideias, as minhas ideologias não me resolveram. Então, eu tenho que adotar o parâmetro, né, das escrituras como a base. Por quê? Porque é um corpo de conhecimento que foi comprovado através dos milênios. Porque é um corpo de conhecimento que não foi originado de um fulano ou de um ciclano. É um corpo de conhecimento que foi revelado aos homens através de Ishvara, através de Brahman, porque são as leis físicas, psicológicas, dármicas, espirituais, que sustentam este campo dármico do ponto de vista psicológico, moral, ético e espiritual. Então, essas leis são reveladas para os homens, ela funciona através dos milênios, né? Ela foi comprovadamente testada, colocada a teste, de novo e de novo nós temos os indivíduos que se submeteram a esses ensinamentos e, no final, reconheceram que os ensinamentos estão corretos, o meu condicionamento era o problema, né? Então, a compreensão, a resolução das dúvidas só pode ser através da compreensão de que as escrituras estão corretas. Elas foram reveladas para nos libertar do samsara, da dor emocional, né? Do sofrimento humano, né? Então, como é que eu vou saber que as minhas dúvidas foram resolvidas? Porque eu me libertei desta condição de sofrimento psicológico humano. Então, significa que as escrituras realmente, né, resolvem, elas são verídicas desde que o indivíduo esteja qualificado, né? Se o indivíduo é qualificado, se as escrituras são apresentadas, se o professor é um professor competente, ela irá fazer o seu trabalho e o indivíduo irá transcender ou resolver a sua problemática de sofrimento psicológico humano, né? Então, foi testado e testado, nós temos que colocar uma fé nessas escrituras, mas é uma fé pendente do resultado das minhas investigações. Então, quando a gente chega
a gente tem que colocar uma fé neste processo, mas dependendo dos resultados desse processo. Então, tudo bem, não, eu vou ficar no Vedanta por um ano. Ah, um ano não. Eu vou fazer um curso, né, um seminário de final de semana, e depois eu vou julgar o Vedanta, eu vou dizer se o Vedanta realmente funciona ou não funciona. Não, nós temos que ter fé duras e no, né, na expectativa pendente, né, da minha investigação, o resultado dessa minha investigação, né? Então eu tenho que confiar, fazer o meu trabalho. Quando essa investigação for devidamente feita e processada, aí sim eu tenho a condição de julgar as escrituras. E, neste caso, inevitavelmente, o indivíduo tira o chapéu e diz assim, não, o Vedanta realmente, as escrituras realmente funcionam. Esta compreensão a respeito de minha natureza em Satya, como Satya, é o único remédio para a doença do samsara, né? Então, eu quis abrir um parênteses sobre isso. Essa fé não é cega, né? Essa fé é uma fé baseada nos resultados do meu processo investigativo. E quase todos nós, né, quando nós entramos nesse processo, nós não temos nenhuma dúvida de que até mesmo durante o processo nós estamos colhendo os frutos de nossa investigação, da nossa contemplação. A mente vai ficando mais bem resolvida, né? O indivíduo vai se tornando mais equilibrado, mais resistente aos impactos da vida, a sua capacidade de discriminar o Dharma do Adharma se torna mais, né, mais afiada, né? E a vida do indivíduo, a experiência humana do indivíduo se torna sempre mais agradável, tá? Então, a gente para por aqui. Okidoki. Alguma colocação? Alguma outra questão da parte de vocês? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Obrigado, Lore, obrigado a vocês, né? Vamos para cima, porque o Dharma precisa ser preservado e protegido. Namastê mais uma vez.